Muitas pessoas não medem esforços para alcançar a fama e o sucesso. E se puder ser por caminhos mais fáceis, melhor ainda. E isso nos leva ao curioso caso do pacto feito pelo Ralf Schumacher, o pai de uma lenda viva das corridas de Fórmula 1. A fama do Ralf Schumacher em sua vizinhança em Kerpen não é das melhores. Ele sempre foi considerado aquele vizinho mal-humorado, de cara fechada e de poucos amigos. Seu único interesse era conseguir ganhar muito dinheiro e sair com seus filhos daquela cidade. E ao ver o seu filho admirar os carros no autódromo que trabalhava, não pensou duas vezes. Aquela era a saída da vida medíocre que levava. Ralf conseguiu dinheiro emprestado com seu chefe e comprou um kart usado para o jovem Michael, então com apenas 4 anos. Como Ralf era o administrador do kartódromo, ele conseguia fazer com que o garoto treinasse por horas, tendo a pista só para ele. Os treinos eram exaustivos e Michael muitas vezes ficava com as mãos sangrando por pilotar por horas a fio. Enquanto não baixava os tempos de acordo com as ordens de Ralf, o pequeno Schumacher não podia parar. Só quem já andou de kart sabe as dores causadas nas mãos e costelas devido ao monoposto não ter nenhum tipo de conforto ou amortecedor. Queimar as pernas, então, é quase obrigatório. Essa cobrança de Ralf fazia que Schumacher se dedicasse cada vez mais, porém alimentava um ódio muito grande em seu interior pelos maus tratos de Ralf. Correr para Michael não era um prazer, e sim uma obrigação de fuga daquela vida sofrida. Apesar de sonhar em ser jogador de futebol, para atender às exigências de seu pai, Michael começou a competir com 14 anos, iniciando sua carreira profissional aos 22 anos, uma idade tardia para o esporte. O velho Ralf Schumacher, segundo relatos de moradores da sua cidade para o jornal The Sun, era muito estranho e amedrontava os vizinhos. Boatos diziam que ele era envolvido com forças ocultas e que, ao descobrir que seu filho estava mais preocupado em jogar futebol, resolveu partir para o sobrenatural, para fazer com que o Michael se dedicasse às corridas e fosse o melhor piloto de todos os tempos. E assim, como a carreira de Schumacher não engrenava, decidiu fazer um pacto com o diabo, conhecido na Alemanha como Mefistófeles, um personagem da Idade Média, aliado direto de Lúcifer, a quem Silvio Santos vendeu sua alma. Veja o vídeo no canal. Na captura de almas inocentes, através da sedução e encanto, ele seria o responsável pelo pacto de Fausto. Mefistófeles aparece ao Dr. Fausto, um velho cientista cansado da vida e frustrado por não possuir os conhecimentos tão vastos como gostaria de ter. Em troca de alcançar o grau máximo da sabedoria, ser rejuvenescido e obter o amor de uma bela donzela, Fausto decide entregar a sua alma a Mefistófeles. Na Alemanha existem centenas de histórias que associam o Terceiro Reich ao ocultismo. Adolf era um entusiasta destas práticas e a história mostrou as consequências disso para o mundo. Mas voltando a Ralf Schumacher, o patriarca da família Schumacher teria feito um ritual para invocar Mefistófeles, exigindo que seu filho Michael se tornasse o maior vencedor de corridas e campeonatos da Fórmula 1 de todos os tempos, o que o deixaria bilionário, e em troca entregaria a alma de sua esposa para ele. Segundo os boatos relatados por um vizinho de Ralf para o jornal sensacionalista The Sun, em uma noite chuvosa, em 1987, no autódromo que tomava conta, o velho invocou a entidade. Fez um círculo com sangue de cabras, com uma estrela ao meio e velas negras nas pontas, e em posse de uma cópia do Necronomicon, começou a fazer a oração de invocação de Mefistófeles, e por volta das 3h33, o ser aparece em uma forma humana, pele vermelha cavanhaque e olhos flamejantes. Mefistófeles queria saber quem era o ser inferior que invocou, e o velho se apresentou, dizendo de bate e pronto: Senhor da escuridão, peço pelo meu jovem filho Michael,
Quero que ele seja o maior vencedor de corridas e títulos da Fórmula 1 de todos os tempos e que seja bilionário. Mefistófeles deu uma gargalhada mortal e disse que poderia atender e que para isso teria a alma de Michael para todo sempre, mas que o talento de Michael era insuficiente e seria necessário tomar o talento de um verdadeiro campeão. Alguém que fosse admirado por milhões de pessoas em todo o mundo e que em caso de sua morte sofreriam para sempre. Essa morte seria a porta de entrada para a consolidação da carreira de Michael, que era bom piloto, mas não o suficiente para ser o melhor de todos. Rolf estava disposto a dar a alma da sua esposa, mas a regra era clara. Teria que ser alguém realmente de sucesso na Fórmula 1. A única pessoa que veio à cabeça do velho Schumacher foi Niki Lauda. Mas Mefistófeles avisou que Nick já tinha feito seu próprio pacto ao sobreviver ao incêndio de seu carro e ficar uma cópia do Freddy Krueger, todo desfigurado por queimaduras. Segundo Mefistófeles, as marcas que ficaram e Lauda são uma lembrança de quem passou pelo inferno e voltou. Daí então surgiu o nome de uma pessoa que todos conhecemos, Ayrton Senna, que na época deste fato era um jovem em ascensão, que naquele ano terminaria o campeonato em terceiro lugar, com 57 pontos. Senna, que antes de Michael chegar à Fórmula 1, se tornaria o maior piloto de todos os tempos, se envolveria com uma ex-modelo, apresentadora de televisão, que já era uma admiradora do diabo, tendo um pacto em andamento. Bastava ouvir seus discos ao contrário e as mensagens estavam lá. Veja o vídeo no canal. Mefistófeles, já sabendo do interesse de seu chefe em Ayrton, ficou satisfeito com a oferta e decretou que o desejo seria concedido. Após isso, uma névoa invadiu o local e o velho Schumacher desmaiou. Quando acordou, ele estava na sua casa deitado em sua cama e com o jovem Michael ao seu lado. Eufórico, Michael Schumacher sorriu e falou: "Pai, assinei contrato com a Fórmula Koenig e terei o investimento de 16.000 marcos por corrida de Jürgen Dilk." Era tudo o que ele precisava para o sucesso de sua carreira. Rolf, ainda atordoado, não sabia se a que viveu era um sonho ou não, mas seu filho iniciaria finalmente a carreira com grandes possibilidades de sucesso. E assim foi. Michael sagrou-se campeão da categoria. Em 88, disputou a Fórmula Ford e foi vice-campeão. Passou para a Fórmula 3, tendo Willy Weber como seu novo empresário. Em 89, terminou em terceiro no campeonato e no ano seguinte conquista seu segundo título de categorias de base. A partir disso, o alemão teve boas passagens pela Fórmula de Protótipos, DTM e Fórmula 3000 japonesa. Enquanto isso, a carreira de Ayrton Senna ia se consolidando com poles, vitórias e títulos. Chegando à Fórmula 1. Em 91, o piloto belga Bertrand Gachot foi preso por envolvimento em um acidente de trânsito. A Mercedes-Benz viu uma oportunidade e pagou $300.000 a Jordan pela vaga que Schumacher assumiria no Grande Prêmio da Bélgica. Schumacher foi convidado a disputar a prova e em apenas uma corrida chamou a atenção de Flávio Briatore, ao conquistar a 7ª posição na classificação. Na largada, ele pula para a 4ª posição, mas um problema na embreagem fez com que o jovem alemão de 22 anos abandonasse a prova de forma prematura, mas seu brilho foi o suficiente. Briatore despediu o piloto brasileiro Roberto Pupo Moreno e contratou Schumacher, formando dupla com o tricampeão Nelson Piquet na Benetton a partir do Grande Prêmio da Itália. E logo de cara, o alemão terminou em 5º lugar e os primeiros 2 pontos na carreira. Na temporada de 92, o alemão venceu o GP da Bélgica, local que estreou na Fórmula 1 há um ano. É a sua primeira vitória na categoria e com o 2º lugar, 6 pontos, no GP da Austrália, Schumacher finaliza o campeonato em 3º lugar e, superando Ayrton Senna, abandonou a prova numa colisão com Nigel Mansell por 3 pontos.
Senna se mostrava extremamente incomodado com a presença do alemão, como se tivesse uma premonição sobre o que estava por vir. Com apenas uma vitória no GP de Portugal, Schumacher terminou a temporada de 93 em quarto com 52 pontos. O sucesso de Schumacher chegou em alta velocidade e o acordo com Mephistófeles se tornou realidade em 1994. Schumacher campeão, Ayrton Senna morto. Ainda em 94, Schumacher conquistou seu primeiro título mundial por apenas um ponto, após diversas polêmicas envolvendo as equipes Williams e Benetton, além da morte em circunstâncias estranhas de Ayrton Senna. Veja o vídeo Tamburello, a última curva. Culminando no Grande Prêmio da Austrália, onde bateu deliberadamente seu carro contra o de Damon Hill, numa controversa manobra. Neste mesmo ano, Schumacher havia sido banido por 2 corridas. A FIA, no entanto, foi acusada pela equipe Benetton de favorecer a Williams, tentando tornar a temporada mais competitiva. Ainda assim, é campeão pela primeira vez. E a equipe Benetton consegue também estrear um piloto campeão, apesar de falhar com o título de construtores. Mas seu título ficou marcado pela tragédia de Imola, onde em apenas um final de semana houveram as mortes de Roland Ratzenberger, Ayrton Senna, o acidente de Rubens Barrichello e o pneu da Tyrrell que atingiu torcedores nas arquibancadas, causando traumatismo craniano em 2. Um fato real que chamou a atenção de todos foi como Michael Schumacher demonstrou uma frieza muito grande e mesmo com as mortes dos companheiros e conseguiu comemorar a vitória. Sua atitude nos lembrou o personagem Ivan Drago de Rocky V, quando comenta a morte no ringue de Apollo Creed. Se morrer, morreu. Muitos dizem que ele só comemorou por não saber da morte de Senna, mas Ratzenberger havia morrido e por Senna não haveria corrida. Ele realmente não se importou com as mortes. Mas a carreira do alemão continuava se destacando de forma meteórica. Com o título de 94 e o incidente com Damon Hill, todos que competiam contra o Schumacher reclamam de sua maneira de pilotar considerada perigosa e suja, dando o apelido de Dick Vigarista, um personagem da inesquecível Corrida Maluca. Temos um vídeo falando das 10 principais polêmicas da carreira do alemão. Confira no canal. Realmente, Schumacher fazia manobras que eram consideradas arriscadas e para muitos ilegais, mas para a FIA, o piloto era uma renovação e altamente manipulável, diferente dos pilotos Senna, Mansell, Piquet, Prost e Lauda. Os chefões da Fórmula 1 queriam pilotos que pisassem mais no acelerador e usassem menos o cérebro. Sem concorrentes à altura, Schumacher conquistou o bicampeonato em 95 e em 96 iniciou sua trajetória na Ferrari. O início da era. Schumacher na Ferrari foi uma lástima, pois ele não conseguia repetir seus feitos e, coincidência ou não havia um piloto para acertar os carros para ele, como o Piquet fez na Benetton. Mas resolveram isso rapidamente, contratando o fantoche Rubens Barrichello, única e exclusivamente para acertar os carros, e jamais ultrapassar Schumacher sem permissão. Schumacher então colecionou títulos de 2000 a 2004, ganhando 5 títulos. A maior vergonha e comprovação que Barrichello era uma marionete veio na entrega da vitória para o alemão na última reta do Grande Prêmio da Áustria em 2002, a menos de 200 metros da linha de chegada. Isso só comprova o lado maquiavélico do alemão e é uma mancha na história da Fórmula 1, no dia que ficou conhecido como o dia do hoje não, hoje sim. Tudo estava perfeito na carreira do Schumacher. Vitórias, concorrentes eliminados, submissão de seu companheiro de equipe. Massa se prestou a esse papel também, sendo o fantoche 2. Arrogância. Se houve um pacto, Mephistófeles estava satisfeito, mas em 2006 Schumacher anunciou que iria deixar a Fórmula 1 e assim o fez, quebrando o pacto feito supostamente por seu pai.
Schumacher não teve êxito fora das pistas e, surpreendentemente, retornou para a Fórmula 1, agora na equipe Mercedes, em um projeto 100% alemão. Mas sua performance esteve muito abaixo do esperado. Será que Mefistófeles ainda queria mais sacrifícios para devolver o sucesso ao piloto alemão? E em 2012, ele definitivamente encerrou a carreira. Mas não é possível quebrar um pacto. As polêmicas da carreira do Schumacher e os títulos de 94 e 97 até hoje são mais lembrados pelas mortes e acidentes do que pelo talento de Michael Schumacher. Pesquisadores de cultos e pactos satânicos alegam que, ao abandonar a Fórmula 1, ele quebrou o pacto feito por seu pai com Mefistófeles, que não deixaria isso de lado, e como Rolf Schumacher não renovou o seu trato, Mefistófeles resolveu cobrar a dívida diretamente com o beneficiado, e tenha certeza que existem fins piores que a morte. O acidente. No dia 29 de dezembro de 2013, completará 10 anos em dezembro. Em suas férias, Schumacher esquiava nos Alpes franceses, como fazia todos os anos, porém naquele dia tudo seria diferente. De forma inexplicável, ele cai e sofre um acidente. Vejam a gravação do capacete de Michael. Na queda, o ex-piloto bate a cabeça em uma pedra e, mesmo usando o capacete, sofreu traumatismo craniano e entra em um estado de coma. Equipes de emergência foram acionadas em tempo recorde, levando-o para um hospital na Suíça, onde foi confirmado o traumatismo craniano grave. Desde então, a situação dele é delicada e ninguém tem acesso a ele. Sua esposa Corina alega que ele supostamente tem melhorado e prefere a discrição. Mas existem grandes dúvidas se ele está vivo ou apenas é mantido respirando para que os contratos bilionários não sejam cancelados. O que se sabe é que a mente de Schumacher está presa em um looping infinito, onde Mefistófeles apenas observa o sofrimento de um homem cujo seu pai queria que fosse o melhor de todos, mas se tornou apenas um corpo jogado em uma cama que ninguém sabe se está morto ou não. Rolf Schumacher não dá entrevistas e a história do seu pacto é difundida na Europa. Acredite se quiser. Muitos dizem que tudo é mentira, fake news e ficam de mimimi, mas eles são os mesmos que acreditam que um homem foi crucificado, morto, sepultado e voltou no terceiro dia. Horas, se um espírito do bem pode existir, um do mal não? Enfim, se Deus existe, o diabo também está por aí. Aliás, o que é esse vulto atrás de você?